Eu peguei a Cindy quando ela ainda era um bebê. Ela foi um presente de uma conhecida da minha mãe. E a princípio a gente não queria ter um animal de porte grande como ela. A gente sempre teve, na verdade, eu morava em casas, né, em vez de apartamento. E a gente sempre teve animal de porte grande. Eu tive uma pitbull e uma vira-lata, que ela também era de porte grande. E acabou que a gente se mudou para apartamento e meus pais falaram: olha, infelizmente a gente não vai ter animal de porte grande por conta da limitação do espaço. E a minha mãe pegou a Cindy escondido da minha família. Ela só falou assim: olha, eu tenho uma conhecida minha me deu 2 cachorros. Aí, entre esses cachorros estava a Cindy. Aí eu dei um para um amigo do meu pai, que eu não sei qual é o nome dele agora, né? Aí ela veio com a língua pintada. O outro veio com totalmente a língua roxa. Ela é da raça Chow Chow. Então, e a gente sabe que essa raça, o pessoal fala que ela é um pouco hostil, né? Com desconhecidos e tudo mais. A princípio eu fiquei receosa em pegar, mas depois eu acabei me acostumando. E foi até engraçado, porque eu falei assim: mãe, a gente não pode ter cachorro de grande porte aqui. O que o condomínio vai dizer sobre, né? E acabou que deu tudo certo, o condomínio aceitou a Cindy. E ela cresceu muito, muito. A gente não esperava que ela fosse crescer tanto. Eu tenho já uma Yorkshire, que é a Shira Maria. E quando ela chegou aqui, a Shira não estranhou. Mas conforme a Cindy foi crescendo, ela acabou, as brincadeiras que pro tamanho dela acabou ficando muito desconexa pro tamanho da Shira. Aí toda vez agora quando ela bota a pata, às vezes ela machuca a Shira. Aí eu falo assim: calma, minha filha, não é assim. E a gente mora aqui tem uns 5 anos. Foi quando eu retornei de Florianópolis. E foi logo quando eu voltei de Florianópolis, na verdade, que a gente pegou a Cindy. Ela tem 1 ano e poucos meses. Ela ainda é um bebê, apesar do tamanho. Essa é a minha história mini da Cindy. E aqui não tem espaço de parque assim, para cachorro aqui no condomínio. Mas eu geralmente levo ela para passear na Praça Batista Campos e na Praça da República. São os lugares que a gente mais frequenta com ela. Agora a gente não tá frequentando, eu tô esperando chegar da internet a coleira dela, porque ela roeu a coleira grossa dela que ela tinha. Então, geralmente nós levamos 2 vezes no dia para passear, porque às vezes ela faz as necessidades dela lá na sacada, aqui tem uma sacada, mas ela gasta geralmente a energia dela no parque mesmo, né, nas praças. Porém, ela não se dá muito bem com cachorros, né, com outros cachorros, além da Shira. Então, ela meio que já está acostumada com esse passeio, assim, de manhã, às vezes à noite, ou quando meu irmão tá em casa, ele pega e leva ela pra passear. Nunca teve nenhuma reclamação da Cindy. Ela só late quando alguém chega próximo do nosso apartamento. E por ser, eu acredito que um prédio que muitas pessoas 50 a mais tem, eu achei, na verdade, que ia ter muita reclamação no elevador e o pessoal reclamar, né? Tem um cachorro. Mas aqui no nosso prédio, o síndico fala que é pra gente levar os cachorros no elevador de carga, não de social, o de serviço, não social. Então a gente sempre leva o cachorro e a gente não pode ir pelo saguão, a gente tem que ir pela garagem. Então, toda vez que a gente desce com o cachorro, a gente tem que ir pela garagem e pelo elevador de serviço. Eu vejo bastante pets aqui no nosso prédio. E principalmente só que eu nunca vi de porte grande, eu já vi de porte pequeno. Por exemplo, da raça Shih Tzu, Lulu da Pomerânia, que eu já vi. Mas eu nunca avistei de porte grande assim. Mas
só teve reclamação, eu acredito, de um cachorro aqui, que eu acredito que ele seja poodle, que ele late muito, dia e noite, noite e dia. Eu até falo pra minha mãe, será que ele não tá pedindo água, alguma coisa, né? Então fica aquela preocupação. Mas de vez em quando eu pergunto pro porteiro, nossa, tem um cachorro lá no 12º que fica lá latindo, latindo. Será que o dono não tá vendo algo do tipo? Então tem um fluxo bom de animais aqui. Aqui na frente, que eu já vi no Manuel Pinto da Silva, tem presença de bastante cachorro de porte grande, que eu já vi gente descendo com aquela raça Golden, né? Então eu fico na mesma expectativa que eles, né? De levar pra passear. Mas como eu te disse, ela não pode ter muito contato com os outros cachorros, por conta dela ser um pouquinho hostil, assim, sabe? Mas a gente tá tentando doutrinar ela pra ela ter essa convivência, porque é importante. De vez em quando a menorzinha, ela late bastante, mas o meu pai, ele já trabalhou com isso de... A gente já teve muitos cachorros, na verdade. Então ele que cuida dessa parte de... Olha, fica quieta. Tipo, repreender, sabe? Um adestramento, assim. Ela para, as duas super obedecem ele. As duas super obedecem meu pai. Então, a gente aqui em casa tendo esse cuidado de chamar a atenção delas quando elas estão extrapolando. Até porque é um pouco meio... O cachorro fica latindo. Me estressa. Imagine as pessoas que estão de baixo, né? Então, mas eu acredito que elas não atrapalham muito como esse outro cachorro que eu te disse, né? Porque a minha menorzinha, ela só late quando tem pessoas de fora. Fora, no caso do nosso convívio. E assim, a gente só late quando a pessoa chega e ela não conhece, o que é normal. Então, o cuidado que eu tenho é de repreender elas da melhor maneira possível, ou tipo, chegar a pessoa e o cheiro dela ser reconhecido, né, com os outros. Então é esse cuidado que eu tenho, basicamente. Não teve nenhum problema, graças a Deus, né? Eu escolhi um condomínio muito bom em relação a animais, né? Mas em toda a minha vida que eu tive animais, pets, eu nunca tive problema com vizinho, assim, graças a Deus. Essas são as minhas duas xodóis e é isso. A Shira, ela já tem 10 anos já. Ela já é velhinha. Só essa é mais nova.